Olá, povo de Deus! Hoje Esther capítulo 5 e também Neemias 5. Aliás, Esther do capítulo 5 até o capítulo 7 e Neemias capítulo 5. A história de Esther está se tornando cada vez mais impactante e quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós observamos que a estratégia adotada por ela, que estratégia fantástica. Qual é, pastor? A estratégia da simpatia, do controle, exatamente. Simpaticamente ela convida o rei, simpaticamente ela convida o Amã. Eles são convidados para participar de um banquete e ela criou todo um planejamento para otimizar uma oportunidade. Planeje que as oportunidades surgirão. No versículo 3, você percebe que o rei Xerxes, ou Assuero, oferece para a rainha Esther metade do reino e oferece por 7 vezes. Por 7 vezes ele se dispôs a atender o pedido de Esther. Pede o que você me quiser, Esther, eu estou aqui para te ajudar, para te atender. E olha, se for necessário te dar metade do reino, se liga só. Ela não queria bens materiais, ela queria salvação do seu povo. Bem-aventurado são aqueles que, quando observam as prioridades da vida, percebem que a salvação é mais importante do que qualquer bem espiritual, qualquer bem material, melhor dizendo. Os bens espirituais estão acima dos bens materiais. Agora se liga, dentro desse contexto estamos percebendo um rei pagão disposto a atender a serva do Senhor. Sabe o que isso significa? Se um rei pagão está disposto a atender o pedido de Esther, quanto mais o Deus de Israel, quanto mais o nosso Pai Celestial deseja nos atender. Você observa no verso 9 a alegria do ímpio Amã, saindo do banquete, todo feliz, e como o semblante dele muda para ódio no momento em que ele observa Mordecai, ao ponto de fazer o quê? Preparar uma forca, que daqui a pouco a gente vai ver para que finalmente foi utilizada. Desejou para Mordecai um instrumento de tortura e morte, que posteriormente se voltou contra ele mesmo. Nossa mãe, hein? Percebe que o ódio é um veneno que você toma para matar os outros? Verdade. Você toma o veneno querendo que o outro morra. Isso é que o ódio faz com você. E aí eu te pergunto, vale a pena ficar com esse ódio no coração? Um veneno que você toma para que o outro morra? Tem alguma coisa errada nisso daí, hein? Lá no capítulo 6 de Esther, nós percebemos o rei com uma grande insônia, né? E o que ele faz quando acorda e não consegue mais dormir? Quando a noite para ele se torna difícil descansar? Ele vai ler, ele pega o livro do que tem acontecido, o livro de história, das crônicas, e começa ali a obter um momento de leitura. E olha só, fica aí a boa receita. Se você por acaso anda tendo insônia, aproveite para ler a palavra do Senhor. Isso vai te trazer refrigério para a alma, vai te trazer descanso para a mente, e certamente você estará aproveitando esses momentos de insônia e, consequentemente, o teu sono voltará, porque paz será restabelecido no teu coração por intermédio da palavra do Senhor. Hashtag fica a dica aí, ok? Mas aí o que acontece? O nome do Mardoqueu, do Mordecai, como você queira chamá-lo, estava registrado como aquele que havia delatado aquela conspiração contra o rei anteriormente. E ele perguntou depois, mas alguém recompensou esse rapaz? Ninguém havia recompensado o Mordecai. Por quê? Porque a gente não faz as coisas por recompensa. Se alguém nos retribuir com um simples obrigado, beleza. Mas se ninguém, nenhum obrigado der a você, você já fica em paz, porque você faz com o seu senso de missão, ok? O simples prazer de fazer é o que nos move. O simples prazer de beneficiar a vida de alguém é o que mexe conosco, é o que nos incentiva, ok? E outra coisa, você pode ser até recompensado, e isso seria legal, mas se não for, relaxa, porque se você não for recompensado nesta terra, certamente o Pai Celestial te recompensará
pelas boas escolhas que você tem feito em função de se colocar ao lado da vontade dele. E Mordecai, de modo maduro, tinha consciência disso. Às vezes o imaturo é que fica correndo atrás. Eu não faço mais, me deu um obrigado. Eu não faço mais, nunca mais retribuiu. Nunca me deu um feedback quanto a isso. Você não faz por isso, você faz para a glória de Deus, na certeza de que o Senhor que tudo observa, no momento mais oportuno, te dará a justa recompensa. Mas o benefício que trouxe ao seu coração fazer o bem para alguém já é um grande presente. A paz que reina no seu coração por saber que você ajudou alguém já é um presentaço, uma recompensa extraordinária. Mordecai foi homenageado depois de um tempão, e olha só que ironia do destino, pelo próprio Amã, que queria matá-lo. Foi aquele que o levou para desfilar na cidade quando ele estava montado num cavalo todo especial, com uma roupa super bacana, sendo homenageado pelo rei. Que ironia do destino, hein? E só, olha só, parecer e não ser, você já sabe, é hipocrisia, ok? Agora, ser e não parecer é heróico, mano. O Mardoqueu era um herói, mas não se fazia parecer como sendo um herói. Este é o herói de verdade, aquele que muitas vezes faz e ninguém vê, mas ele faz por cumprir o seu dever. Este é o verdadeiro herói. E olha só, no capítulo 7 de Esther, que é o último capítulo de Esther da leitura de hoje, você observa que o rei faz a abertura para que Esther, então, exponha qual é o pedido. E ela diz: o meu povo foi vendido por Amã. Ela se identifica como judia, identifica toda a trama de Amã, era muito simpática, mas firme quando precisava ser. E desta vez ela foi firme no seu posicionamento contra o mal. O verso 8, o rei sai consternado, revoltado com tudo isso, já havia emitido um decreto para que o povo fosse destruído, e agora ele observa Amã sentado sobre o divã da rainha Esther, ou seja, num lugar que era de intimidade da rainha, e ele imediatamente conecta as coisas por causa da aparência do mal e diz assim: esse cara estava tentando abusar da minha mulher. E aí, o que já estava ruim ficou pior ainda. A forca que ele havia construído para o Mardoqueu foi a mesma forca em que ele perdeu a vida dele, em que ele foi enforcado. Ele, além de ter feito uma má ação, ainda aparentou ter feito uma outra. Então, fugir da aparência do mal, isso é muito importante, porque às vezes até você nem fez alguma coisa, mas você criou um contexto em que tudo fazia nos levar a crer que você estava fazendo aquilo ali. Cuidado com isso daí. O capítulo 5 de Neemias, que é o outro livro que estamos analisando hoje, mas apenas o capítulo 5, mostra-nos a preocupação de Neemias em reconstruir a cidade. Gente, essa deve ser a nossa contínua preocupação. Reconstruir aquilo que está destruído. Seu casamento está destruído? Lute para reconstruir. Sua vida espiritual está debilitada? Lute pela restauração dela. O relacionamento com os teus filhos está débil? Lute pela reconstrução desse relacionamento. Aquilo que é bom e está destruído precisa ser reconstruído ou pelo menos restaurado. Então deixa Deus fazer essa obra na sua vida, tal qual ele fez com a reconstrução da cidade de Jerusalém. E aí o Neemias expôs a preocupação não só com a reconstrução da cidade, mas também porque pessoas estavam explorando amigos, irmãos do próprio povo. Era um querendo ficar mais rico em cima da miséria do outro. Neemias reprovou isso com veemência. Você observa isso no versículo 14 e no versículo 16 do capítulo 5, e ele pede inclusive para devolver a propriedade dos pobres. Cuide das pessoas mais do que você cuida das coisas. E aí fica o alerta para mim e para você. Que Deus nos ajude. Graça e paz, amanhã tem mais. Curte e compartilha, deixa Deus te usar.